Hi, how are you? Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós vamos dar sequência nos nossos estudos de inglês e para isso, para iniciarmos a nossa aula de hoje, eu convido vocês a pegarem comigo o livro de atividades de vocês, certo? Lá na page 12, na página 12. Na página 12 do nosso livro de atividades, como vocês se lembram, eu havia pedido para que vocês fizessem para mim os exercises 2, 3 and 4, os exercícios 2, 3 e 4. Porque, na verdade, o exercício number 5, o exercício 5, nós tínhamos feito juntos na última aula, certo? Então, os exercícios 2, 3 and 4, eles eram relacionados àquele artigo que nós temos ali na página 12, The Importance of a Soundtrack to a Film, a importância de uma trilha sonora para um filme, certo? Então eu havia feito já algumas explicações sobre a diferença de score e de soundtrack. Vocês devem se lembrar, né? Nós comentamos um pouquinho na aula anterior que o score geralmente é aquela parte musical do filme, né, propriamente dita, criada especialmente para o filme, geralmente é uma parte mais instrumental ou orquestral, que quando você ouve, você consegue identificar claramente que pertence a determinado filme. Já a soundtrack, né, a trilha sonora, na maioria das vezes, é um conjunto de músicas utilizadas no sentido de promoção, né? Uma promoção material, uma promoção das músicas que serão utilizadas ali. Então você pega lá uma lista de músicas já existentes, que muitas vezes elas já existem, algumas vezes elas são feitas para o filme, mas em outras elas já são músicas existentes e você acaba inserindo, né, dentro ali da trilha sonora desse filme, certo? Então, partindo para a questão da correção, pessoal, como vocês estão vendo, eu acabei destacando, né, em inglês mesmo, as respostas para as questões, e ali na frente eu indiquei as linhas onde estas informações estão inseridas. Mas daí, se vocês colocaram em língua portuguesa, eu vou fazer uma tradução, né, eu vou fazer um comentário geral e vocês podem conferir aí, ok? Então, o exercise number 2 perguntava para a gente o seguinte: What's a film score? What's its goal? Né? Então, o que é o film score, né? Que são aquelas músicas orquestrais que eu falei para vocês, e qual que é o seu propósito, tá? Então, a film score is orchestral and instrumental music that plays during and between scenes, certo? Então, essa informação vocês encontram lá nas linhas 2 e 3. Então, o film score é uma música orquestral ou instrumental que toca durante e entre, né, a troca de uma cena para outra. E o propósito, aqui eu acabei não colocando, mas se vocês quiserem acrescentar, o propósito, na maioria das vezes, é trazer emoção, né, proporcionar emoção ao filme, ok? Number 3. What's a soundtrack and what's its goals? Então aqui é o oposto. O que é a trilha sonora e qual é o seu objetivo, o seu propósito, tá? Então essa informação está lá entre as linhas 7 e 9. A soundtrack is a compilation of original and pre-existing songs and can also be used as promotional material. Então, a trilha sonora é uma compilação, né, uma junção de músicas originais e pré-existentes e também pode ser usado como material promocional, certo? Se vocês se lembram, na aula anterior eu já até tinha feito já uma breve apresentação disso para explicar o exercício 5, então acredito que tenha ficado fácil para vocês resolverem aí, ok? E o number 4...
What's the difference between a good soundtrack and a great soundtrack? Né? Então o texto também traz essa diferença. Esse good soundtrack é aquela trilha sonora que traz a personalidade para o filme. Quando a gente fala de uma great soundtrack, a gente enfatiza, né? É uma trilha sonora que se torna memorável instantaneamente, né? Ela chama atenção e ela é realmente marcante. Então essas informações, elas estão entre as linhas, as lines 10 and 11. A good soundtrack gives a movie personality. A great soundtrack is something that becomes instantly memorable. Ok? Então, se vocês quiserem fazer uma pausa, vocês podem anotar as informações e depois nós damos sequência nos nossos estudos. Ok? Agora, pessoal, eu convido vocês a acompanharem comigo lá na page 13, na página 13. Nós vamos corrigir o exercise number 6, que foi como uma tarefa de casa para vocês, eu havia proposto, espero que vocês tenham feito, no dia 1 de junho. No dia 1º de junho, vocês receberam essa atividadezinha como uma tarefa. Então, nós vamos conferir como que ficou. Na letter A, Karina misunderstood Peter's new song. Né? Então, a Karina entendeu errado ou compreendeu errado a nova música do Peter. Então, com o understood, nós acrescentamos o prefixo miss. Letra B. My neighbor's parties are extreme loudly. Então, as festas do meu vizinho são extremamente barulhentas. Tá? Então, embora eles tenham colocado o espacinho antes da palavra, deve ter sido um erro, o espacinho, na verdade, deveria ser no final, porque fica loudly. Letter C. This song is awesome. Could you replay it for me? Esta música é incrível. Você poderia tocá-la novamente para mim? Então, replay. D. Copying someone's song is illegal in this country. Então, copiar a música de alguém é ilegal neste país. Illegal. Letra E. Lucia is feeling thankful for her new album. Então, a Lúcia está se sentindo agradecida pelo seu novo álbum. Então, thank, agradecer. Thankful, o sufixo, agradecida. Ok? Letter F. I really like, né, loud music. I really dislike. Então, o prefixo que combina com o verbo like é o desgostar, né? Então, eu realmente não gosto de música alta. E o último, the band was furious. A banda estava furiosa because of their new album leaked. Porque o novo álbum seria, em língua portuguesa, como o novo álbum vazou, tipo as músicas vazaram, foram compartilhadas antes do momento. Certo? Então, confiram aí se vocês fizeram certo este exercício. Caso vocês queiram fazer uma pausa, vocês podem pausar o vídeo e aí nós damos sequência nos nossos estudos, ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer juntos o exercise number 8, o exercício número 8. Nós vamos fazer o 8 e o 9. O exercício 8, ele pede para a gente o seguinte, prestem bem atenção. Use a prefix to write the opposite of the following words. Então, nós temos que usar aqui um prefixo para escrever o oposto das palavras a seguir. Certo? Então, esse daqui eu fiz com vocês. Porque, como vocês perceberam, algumas palavras, a formação com o prefix ou o suffix, não tem uma regra muito clara para nós acrescentarmos. Basicamente, nós temos que ir memorizando estas palavras conforme a gente vai estudando. Então, a gente vai assimilando a escrita dessas palavras e se ela sempre recebe um prefixo ou um sufixo. Ok?
Então eu vou comentar com vocês uma por uma, ok? Na letter A, nós temos ali a palavra quote. Quote significa citar. Por exemplo, quando você vai citar a frase de alguém, um trecho de um livro. O oposto, né, de quote é misquote, que seria quando você cita um trecho ou uma frase errada. Por exemplo, você vai citar uma frase de alguém e você coloca o nome de outra pessoa, algo assim. Então, quote é citar. Misquote, citar errado, tá? Então, a gente acrescenta mis. Letra B. B. Legible. Legible. Esse aqui a gente já viu em algum exercício anteriormente. Ele recebe o prefixo I. Illegible. Illegible. Então, legível, ilegível. Ok? Letter C. Usual. Então, usual significa comum, tá? Incomum, nós dizemos unusual. Unusual. Ok? Na letter D, agree. Agree significa concordar. Discordar, nós dizemos disagree. Disagree. Certo? Treat significa tratar. Por exemplo, você vai tratar bem uma pessoa. A gente usa o verbo, a expressão treat. Esse mistreat que eu coloquei aí para vocês, que recebe o prefixo mis, ele significa maltratar. Então, treat seria no sentido de tratar bem. Mistreat, tratar mal. E a letter F, polite. Polite é educado. Então, mal educado, né, ou não educado, impolite. Ok? Impolite. Então, anotem aí, pessoal. Confiram comigo, certo? Se vocês quiserem pausar para anotar, vocês podem pausar. Não precisa destacar o prefixo, eu apenas coloquei ali para vocês verem nas palavrinhas, certo? E agora, pessoal, nós vamos fazer o exercise 9, o exercício 9, certo? O exercício 9 ele é bem parecido com o number 8. Só que aqui, ao invés de acrescentar o prefix, nós temos que colocar o suffix, ou seja, um sufixo no final da palavra, certo? Então vamos lá, igual nós fizemos no exercise number 8. Letter A, dark. Dark é escuro. Então ele recebe o sufixo nas no final, que daí fica trevas ou escuridão. Darkness. Darkness. Ok? Na letter B, nós temos thought. Thought significa pensar. Pensativo, thoughtful. Thoughtful. Ok? Então, lembrando que aqui nós não estamos mudando o pro oposto da palavra. Quando a gente acrescenta o sufixo, geralmente nós mudamos a classe da palavra, certo? A maioria delas aqui estão se tornando um advérbio, ok? Na letter C, horrible, horrível, horribly, horribly, que daí ficaria horrivelmente, ok? Na letter D, design, né, que seria desenvolver, ou algo nesse sentido, que fica designer, designer, né? Quando a gente fala o designer, aquela pessoa que desenvolve algo, que planeja algo, ok? Na letter E, heart, heart, coração. Se eu uso o less no finalzinho, eu quero dizer, por exemplo, de alguém sem coração, alguém sem sentimento. Heartless. Heartless. E o último, esse daqui é bastante conhecido, né? É bem parecido com a língua portuguesa, é um cognato. Fame. Então, fame significa fama. Famous, famoso. Famous. Ok? Então é isso, pessoal. Estes são os sufixos que nós acrescentamos para estas palavras. Se vocês quiserem fazer uma pausa no vídeo, vocês podem pausar para aí, sim, nós darmos sequência nos nossos estudos, ok? Agora, pessoal,
nós vamos iniciar um conteúdo novo, tá? Eu não coloquei a página aqui, porque inicialmente nós vamos ter uma visão geral deste assunto. Se vocês quiserem anotar no caderno de vocês, ou se vocês quiserem acompanhar comigo, este conteúdo que primeiramente eu vou explicar aqui, ele está lá na page 26, na página 26 da apostila, do livro didático de vocês. Daí agora não é no livro de atividades, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre os relative pronouns, tá? Em língua portuguesa, nós utilizamos eles como os pronomes relativos. Mas o que seria um pronome relativo? Seria um termo utilizado quando nós estamos nos referindo a algo que já foi dito anteriormente, tá? Então, vão ser algumas palavrinhas utilizadas para se referir a algo, a uma informação que já foi mencionada antes. Então, eu coloquei ali. Os relative pronouns são usados para conectar a parte de uma informação a alguma coisa que foi mencionada anteriormente, certo? Os relative pronouns que nós vamos trabalhar aqui são estes 5. Who, where, which, that, whose. Who tem o sentido de que, tá? Só que eu coloquei até o M ali, ó, de quem. Ele vai ser usado quando nós nos referimos a pessoas. Where significa onde. Então, ele vai ser utilizado quando nós nos referimos a lugares. Which significa que, vai ser utilizado para coisas em geral. E that também vai ser utilizado para coisas. E ele pode ser utilizado também para pessoas. Ok? Mais adiante eu vou explicar certinho isso para vocês. E o whose, ele é utilizado para posses, tá? E a tradução dele, o significado dele seria cujo ou cuja, ok? Se vocês quiserem anotar ali em termos do significado, para vocês saberem depois, vocês podem pausar o vídeo e fazer as anotações. Dando sequência, pessoal, nós temos ali na page 26 o seguinte exercício, o number 1. O número 1, ele está falando, então, o que é o pronome relativo. Já adiantei para vocês lá atrás, né, que ele é usado, ó, to connect a piece of information to something mentioned previously. Então, ele é usado para conectar a parte de uma informação a alguma coisa mencionada anteriormente. Tá? Nós temos ali essas 3 frases. As 2 últimas, como vocês estão vendo, eu não coloquei o final delas, porque senão ficaria muito extenso. O que o exercício pede? O exercício destacou os 3 pronomes relativos, that, who e which. E aí, eles pediam para nós grifarmos nas frases a que estes pronomes estavam se referindo. Então, olha a primeira frase que nós temos ali. Music is a universal language that we all understand. Então, a música é uma linguagem universal que nós todos entendemos. Então, esse que nós todos entendemos está se referindo ao quê? A linguagem universal, né? Que é a música. Então, nós todos entendemos esta linguagem universal. Então, vocês devem grifar igual eu fiz ali, ó, porque o that está se referindo à linguagem universal, né? Então, ele junta estas 2 partes das informações. Música é uma linguagem universal, nós todos entendemos. Então, a música é uma linguagem universal que nós todos entendemos, porque nós estamos falando de coisas em geral. Então, por isso, nós usamos o that. Na letter B, nós temos a seguinte frase. Marley was another artist who chose to use his music to make political and social statements. Marley foi outro artista que escolheu usar a música dele para fazer críticas políticas e sociais. Então, Marley foi outro artista que escolheu. Então, neste caso ali, quem que escolheu usar as músicas dele?
foi o Marley. Então vocês estão vendo que o who, ele está ligando as duas informações e ele está se referindo a uma pessoa, que é Marley, né, do Bob Marley, que a gente viu lá atrás. Então, grifem ou circulem também o termo Marley, ok? E por último, nós temos his hit song Waving Flag, which was the 2010 Soccer World Cup Anthem. Então, a música, a hit dele, né, Waving Flag, que foi o hino da Copa do Mundo de 2010. Então, essas frases elas foram retiradas, como vocês estão vendo, daqueles textos da página anterior. Então, neste caso, ó, a música Waving Flag, que foi o hino da Copa do Mundo de 2010. Então, o que foi o hino da Copa do Mundo de 2010? His hit song, Waving Flag. Então, neste caso, como vocês viram, nós utilizamos o which, porque ele está se referindo a coisas, de maneira geral, a música, né? Aí vocês podem perguntar, ué, mas por que lá na primeira frase nós não usamos o which? Na verdade, como as frases estão prontas no texto, nós retiramos elas do jeito que elas estão. Só que eu posso usar o which lá na primeira, e se eu quiser pegar o that da primeira e colocar na última, eu também posso colocar, ok? Porque ambos são utilizados quando eu quero falar de coisas em geral. E como vocês estão vendo a segunda, tem o who. Se eu quiser utilizar o that no lugar do who, eu também posso utilizar. O that que está lá na primeira frase, ele pode ser usado tanto para pessoas quanto para coisas, certo? Só que se eu for falar de pessoa, eu posso também usar o who. Só que o who não pode ser usado para mais nem outra situação. Assim como o which, que está na última frase. Se eu usar o which, eu não posso usar ele para pessoa, certo? Seguindo então, pessoal, nós temos ainda na page 26, ainda na página 26, o exercise number 2. Nós temos essa tabelinha e embaixo eu ainda retomei os relative pronouns que a gente estudou lá atrás para a gente fazer uma revisãozinha. Porque nós temos que completar com o relative pronoun correto, certo? Então nós já temos dois ali que estão feitos. Where refers to a place, então where se refere a lugar, e o whose refers to possession, o whose se refere a posses, certo? Então vamos ver. Qual que se refere a pessoa, apenas pessoa que nós tínhamos visto lá atrás? Who. Então na primeira coluna ali, completem com who. Então, o who, ele é usado para pessoas apenas, ok? O número 2 ali já está completo, ó, que é o where, que eu coloquei ali, eu coloquei na ordem. Então, where é usado para lugar e ele significa onde, certo? Então, o who significa que, né, no sentido de quem, é usado para pessoas. E o where significa onde. O próximo, refers to a thing. Então, se refere a coisa, apenas coisas. Qual deles que nós utilizamos apenas para coisas? O number 3, which, certo? Which. Então, completem ali na terceira coluna com which. O próximo, refers to a person or thing. Se refere a uma pessoa ou coisa. Esse daqui ficou fácil, né, pessoal? Porque eu já tinha mencionado ali atrás. É o number 4, é o that, que significa que, tá? Então, ele significa que também, só que ele é usado tanto para pessoas quanto para coisas, certo? E o exercício 5, o número 5, já está completo ali, que é o whose. Então, o whose, ele é usado no sentido de posse, e ele significa cujo ou cuja, se nós formos pensar em termos de tradução. Certo, pessoal? Então, é isso. Vou propor para vocês
vai aparecer também na lista de exercícios. Aqui na 26, na 26 e na 27, os 3 exercícios que estão aparecendo aqui que são referentes ao uso dos pronomes relativos, tá? Então, vocês podem fazer como uma atividade de casa o exercise number 1 da 26, da 26, o number 2 e o number 3 da 27. Certo? No exercício número 1, vocês vão grifar o pronome adequado. No exercício número 2, vocês vão localizar as colunas, né? Vocês vão associar as colunas para ficar com o sentido correto, completo. E no exercício número 3, vocês vão completar com os pronomes relativos que a gente estudou. Lembrando, pessoal, que as frases que vocês puderem colocar os dois, de pessoas ou de coisas, conforme eu expliquei, né? Essa frase eu posso usar tanto um quanto o outro. Basta utilizar apenas um deles, ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!